Muito bem, guerreiros e guerreiras, sejam bem-vindos a uma aula aberta aqui no nosso canal do YouTube, que também está disponível na plataforma para os alunos. Lembrando que na plataforma os alunos têm acesso a esse material de excelente qualidade que está aqui atrás aparecendo e também todos os materiais complementares, além do curso completo. Então, se tu não é nosso aluno ainda, talvez até o momento não tenha encontrado o curso adequado, o material específico voltado para o teu concurso, aqui está então o material que tu estava procurando. Não precisa procurar mais. Aqui embaixo tem o link do nosso grupo e também o contato do nosso suporte do WhatsApp, onde tu vai clicar em cima e vai ser direcionado ali para um atendimento ou para o grupo, caso seja o teu interesse entrar, beleza? Vamos estudar de forma objetiva, direto ao ponto, assertiva, porque a nossa prova está chegando e agora nós temos aí poucos dias pela frente para completarmos todo o conteúdo do edital e vamos, sem dúvida nenhuma, a promessa aí é para até os próximos 10 dias estar com tudo 100% disponível na plataforma para que nós possamos fazer uma revisão final geral e também os nossos simulados tradicionais. Nossos cursos sempre têm simulados, beleza? Então, vamos em frente aqui na nossa aula para que não possamos perder tempo. A propósito, já vou te pedir um pagamento aqui, que é a única coisa que eu estou te pedindo aqui de fato, para essa aula é o pagamento com um dedãozinho no like. Clica no like aqui, compartilha com alguém que tu acha que vai fazer esse concurso. O concurso já encerrou as inscrições, então se tu sabe que alguém se inscreveu e talvez ainda não tenha material para estudar, aqui está o material, tá? Um dos materiais, um dos muitos materiais, é um conteúdo bastante extenso. Além disso, tu pode deixar um comentário aqui, porque o YouTube gosta que vocês comentem, né? E fazer a inscrição, porque muitos de vocês não são inscritos. Inclusive, o YouTube já me avisou que 80% das pessoas que assistem o canal não são inscritas. E isso é um grande problema para nós. Beleza? Chega, nós temos que chegar aos 50, aos 100 mil inscritos e vocês vão ajudar fazendo a inscrição, que é algo tão simples e fácil de fazer. Beleza? Dadas as apresentações iniciais, eu sou o cara que está aqui atrás, apesar de estar estranho, não sei o que acontece na hora da edição da imagem, que fica diferente, mas está tudo bem. Enfim, nós vamos falar hoje sobre o novo Código de Limpeza Urbana de Porto Alegre, vamos fazer uma análise, uma explicação, e eu vou te ensinar a estudar de forma objetiva e direta, tá? A primeira coisa que a gente faz é fazer uma análise aprofundada de quem é a banca, de qual é o concurso e qual é a legislação. Cruzando esses três fatores, nós conseguimos chegar num denominador comum. O que a banca pode querer cobrar para esta prova? E é este o primeiro momento da aula. O segundo momento da aula, o que a gente faz? A gente tenta entender mais ou menos a imagem que o examinador vai ter da prova, da banca e do concurso, e tenta enxergar ali alguma possibilidade de cobrança de questão. Então nós resolvemos questões juntos. E no terceiro momento a gente analisa a lei bruta, tá? Que é inclusive uma missão que a gente deixa sempre para os alunos. Não importa o quanto vocês vejam de videoaula, o mais importante é que vocês tenham contato com o material bruto da legislação. Vocês precisam ler. E quando eu digo assim, leiam lei seca, para quem está começando a estudar fica estranho, né? A ordem parece, o que é a lei seca, né? Lei seca não é aquela lei que diz para não beber antes de dirigir. E sim, a legislação bruta, como ela foi feita pelo legislador, beleza? Então, dadas as apresentações iniciais, vamos iniciar nosso processo. O que a gente vai falar hoje, então? Sobre o Código de Limpeza Urbana, tá? Um ponto importante do nosso edital. Ah, mas eu não quero estudar sobre isso, então. Tu pode ser que tu fique sem acertar algumas questões ali no teu concurso, quem sabe? Mas hoje a gente vai estudar e vai ser de forma bem fácil, tranquila e objetiva, tá? Então, o mapa mental do aprovado aqui, a Lei Complementar 1060 de 2025. Então, veja que a lei é recente, inclusive ela é de dezembro de 2025, então mais recente ainda. E ela está esquematizada aqui especificamente para o concurso da Prefeitura de Porto Alegre, tá? Então, quando tiver ali um alerta de prova, vai estar assim, né? Eu acho que é laranja, amarelo, talvez seja amarelo isso aqui, né? Alerta de prova, que são as pegadinhas e as sessões, e o foco da banca aqui, que são prazos altamente cobráveis, tá? Então, a chave da nossa aprovação tá aqui no material, resumo, no material que é objetivo e direto ao ponto, beleza? Então, eu sempre comento nas aulas de legislação, eu gosto muito de ministrar aulas de legislação municipal, ministro para as guardas municipais, ministro para concursos estaduais, inclusive carreiras federais, e gosto tanto que, né, acabei dominando essa forma assim, mais didática, mais assertiva. E eu gosto de comentar que legislação ela tem um tripé, né? O tripé é o que é, para que serve e como funciona. Se tu conseguir responder essas três questões, o que é a lei que eu estou vendo, para que serve essa lei que eu estou estudando e como é que ela funciona, geralmente eu vou conseguir acertar questões, sabiam? Então, se vocês tiverem a resposta para essas três perguntas ao final da aula, vocês têm grandes chances de acertar questões. Bom, primeira coisa, o domínio do DMLU, porque sim, fala do Código de Limpeza Urbana, vai falar do DMU, que é o Departamento Municipal de Limpeza Urbana, tá? Primeira coisa que eu preciso te alertar é que o DMLU é uma autarquia municipal. Depois a gente vai entrar no detalhe do que é a autarquia.
né? A gente vai chegar no ponto de definir exatamente como é que isso vai funcionar, certo? Então lá nos artigos 1º, 2º e depois nos artigos 10 a 12, nós temos ali as naturezas do serviço, quem são, o que cada um faz. Então o Departamento Municipal de Limpeza Urbana, que é uma autarquia municipal, ela faz essa gestão da parte que trata justamente da sustentabilidade, na questão econômica financeira relativa a toda a coleta de lixo e a administração desse ponto da cidade. Garantia também, né, cobrança, mediante cobrança de serviços. Existem cobranças de serviços que o DMLU presta. Vocês vão ver isso na nossa aula de hoje também, tá? Agora, uma alerta de prova que eu já vou deixar aqui logo no início, tá? O DMLU é exclusivamente responsável por 3 tipos de resíduos, tá? Resíduos de limpeza urbana, quando se trata de varrição e logradouros, serviços ordinários domiciliares, tá? E os serviços dos recicláveis. Esses aqui são competências exclusivas do DMLU. Inclusive, vou trocar aqui a cor da minha canetinha para dar um maior destaque, porque com azul não está aparecendo tanto. Agora vai aparecer melhor, tá? Nós temos aqui, indiretamente, mas também diretamente associados, os catadores, que têm ali as cooperativas de catadores, que são agentes integrantes do sistema, tá? Existe um sistema todo em torno da limpeza urbana. E bem aqui atrás de mim, inclusive, está escrito aqui o seguinte, tá? A mera disponibilidade do serviço regular já torna a prestação efetiva, independente do uso pelo morador. Então, se você usa do serviço de limpeza urbana ou não, ele está sendo prestado. Isso que é importante para a nossa prova, tá? E vocês vão ver a importância disso um pouco mais adiante dentro da nossa aula ainda. Eu quero saber se tu já deixou teu like aqui. Desculpa se tu tá na plataforma, mas eu tenho que falar com o pessoal do YouTube também, né? Então, se tu não deixou teu like, tu tem que deixar, porque tu já viu que a aula vai ser boa, né? Tu já viu que o material tá bem feitinho, tu já viu que isso aqui dá trabalho, isso aqui são dias de estudo, gente. Não é assim, pega ali, faz o material e joga lá. Não, não, não. Tem que estudar, tem que entender, para não errar, para a gente poder passar o conteúdo com clareza para os alunos, certo? Então, existe lá no artigo 5º da nossa legislação, no nosso Código de Limpeza ali, né? Justamente a escada da sustentabilidade. E o artigo 5º nos fala que começa ali no topo da prioridade, que é a não geração. Não geração do quê, gente? De lixo, né? De resíduos. Não, começa tentando não fazer, não produzir. No segundo ponto, na escada da sustentabilidade, teremos a redução. Então, se eu não consigo não produzir, pelo menos eu vou tentar, né? Eu não consigo não produzir, então eu vou pelo menos reduzir, certo? Se eu reduzo e, né, já não consegui não gerar, mas gerei reduzidamente. Agora, daquilo que eu gerei reduzidamente, eu consigo alguma coisa dessa aqui reutilizar? Então, o terceiro degrauzinho da nossa escada aqui é a reutilização. Ok, se eu consigo reutilizar, então abre margem para um processo chamado reciclagem, que é quando eu vou dar novo proveito para aquele material que foi descartado. E para que chegue no processo de reciclagem, eu preciso que passe pelo processo de tratamento, né? Então, a escada da sustentabilidade ela é simples de se compreender por conta de que é uma questão anexa à outra. Já no nosso 6º degrau, nós temos a disposição final, que é a questão de trazer, né, o destino ambientalmente adequado dos rejeitos, ou seja, o último recurso, tá? Sempre procurar começar não gerando o material. Se eu gerei, vou tentar gerar minimamente. Se eu gerei minimamente, eu vou tentar reutilizar. Para que eu possa reutilizar, eu vou precisar reciclar. Para poder reciclar, eu preciso que ele tenha um tratamento adequado, uma destinação, uma separação correta. Então, o foco na nossa banca aqui, ó, que vai talvez trazer ali a política prioritária, que é a destinação. Então, é uma logística reversa, lá no artigo 4º, tá? Então, as bancas costumam tentar isso por incineração, aterro, inventar moda. Não. Eles querem justamente entender que a legislação está te dando um processo que traz uma espécie de logística reversa que é tratada lá na nossa legislação. E quando a gente chegar no material bruto, vocês vão ver que está lá bem expresso isso, tá? Muito bem, pessoal. Então já começamos a compreender o que é, estamos começando a entender como é que funciona, para que serve. Vocês entenderam aquelas 3 perguntas iniciais? Elas têm esse objetivo. E agora eu tive até que estudar como é que se fala essa palavra aqui, se era taxonomia ou taxonomia. Descobri que é taxonomia dos resíduos. A parte 1 lá do artigo 9º fala o seguinte, tá? Nós temos limpeza urbana, e veja que nós vamos passeando na nossa legislação. A gente não fica... Porque lei é assim, gente, ela não foi feita por especialistas, ela foi feita por pessoas que, né, se candidataram politicamente, foram votadas, mas nem sempre elas têm assim, uma qualificação técnica, né, vamos dizer assim. E aí as legislações são meio que zoadas, né, elas vão sendo construídas assim. Então, pode ver que a gente tem
que fazer um esforcinho, a gente tem que ficar indo e voltando na lei para conseguir compreender ela. Então, hora a gente está no artigo 1º, hora a gente está no 5º, hora a gente está no 9º, daqui a pouco a gente volta para o 1º de novo, porque faz remissão. Então, a legislação é algo tem que ter uma certa expertise assim, para te conseguir compreender ela na totalidade. Por isso que não vale a pena dispensar o professor aqui não, viu? Ah, muito bom ler só a lei C aqui para a prova, mas às vezes exige interpretação e aí o professor vem para te ajudar. Olha só, limpeza urbana, tá? A origem da limpeza urbana, a origem está lá na varrição e serviços em logradouros públicos. Quando eu falo de logradouros públicos, tu já compreende que são as ruas, calçadas, as avenidas, os espaços públicos, tá? O destino aqui vai ser exclusivo, que é o DMNU, o nosso Departamento Municipal de Limpeza Urbana, tá? A parte que trata da questão domiciliar, tá? Os resíduos ordinários domiciliares. Qual que é a origem dele? Os imóveis. Seja residencial ou não, pode ser também, né, questão relativa a empresas, né, comércios, enfim. Qual que é o foco da banca nesse ponto aqui? Uma regra de ouro, tá? Resíduos orgânicos e rejeitos, eles têm que estar em sacos de até 100 litros. Parece uma loucura, né? Parece meio misturada a informação, mas não é bem isso. A lei vai trazendo essas informações meio malucas mesmo. Vocês, inclusive eu fazia aqui a compra semanalmente para minha residência e até para o local da nossa empresa de sacos de 150 litros e não sabia que era completamente ilegal isso, porque o nosso Código de Limpeza Urbana ele diz que não, tem que ser de até 100 litros. Inclusive vocês vão ver que a legislação taxa aquele que produz mais de 100 litros como superprodutores. Nós já vamos chegar neste ponto, tá? E o destino também, novamente, será aqui o DMLU e um destino exclusivo, tá? Tudo vai fechar no final, fiquem tranquilos, tá? E os recicláveis ficam como nesse ponto aqui? Uma característica simples, que é capaz de retornar ao estado original ou transformar-se. Se é algo que eu tenho produzido como resíduo é capaz de retornar ao estado original ou de se transformar em outra coisa útil, eu tenho então na minha mão um reciclável. E por isso, né, aquele símbolo aqui que já é reconhecido internacionalmente, né, do retorno, né, retornável, algo que vai voltando, vai ciclicamente retornando, reciclável. O destino, então, são as unidades de triagem contratadas pelo DMLU, ou seja, as cooperativas. Vejam que não é uma questão exclusiva do DMLU, mas sim as cooperativas que são contratadas, tá? E a coleta pode ser via postos, ou seja, tem postos de coletas aqui ao longo da cidade. Inclusive tem uma na Zona Sul aqui que eu uso bastante frequentemente, porque eu detesto esse negócio de jogar lixo na rua. Se eu pudesse, né, dava voz de prisão imediatamente para qualquer cidadão, né, que nem dá para se chamar dessa forma, né, quem joga lixo na rua tem que ser preso, sim, conduzido para a delegacia para prestar conta aí, diante da lei de crimes ambientais. Mas enfim, né, porque tem aqui um ponto, o meu bairro é maravilhoso, gente, com todo, assim, eu escolhi o bairro a dedo. Só que tem um ponto próximo da minha casa aqui que o pessoal joga lixo, e uma hora ou outra vai dar ruim para quem joga lixo ali. Olha só, coleta pode servir a postos de entregas voluntárias, que são aqueles postos que a gente leva, tá? E também existem, né, pontos destinados específicos dentro da cidade. Muito bem, então os recicláveis a gente já viu ali para que eles vão servir. Seguindo aqui, nós temos que ter um grande pega-ratão, tá? Que são os especiais versus extraordinários. Palavras muito parecidas, né? E que podem gerar algum tipo de confusão ali na hora da tua prova. Então veja bem que os resíduos, e quando eu estou falando de resíduos especiais, eu tenho uma definição específica, que necessitam de sistema de tratamento ou destinação diferenciada específica. Veja bem, ele é especial, por isso ele necessita de tratamento ou destinação diferenciada. E aí eu tenho uma responsabilidade aqui que é do gerador, quem produziu, tá? Quem produziu será o responsável. Acabei riscando por cima aqui em vez de circular. Não vai para coleta domiciliar, então o resíduo especial ele não vai para coleta especial. Que é um exemplo aqui clássico, tá? Construção civil, restos de obra, serviços de saúde, pilhas, baterias, lâmpadas, pneus eletrônicos têm local de destinação específica. Então, são resíduos especiais. Um alerta de prova que é infração, está bem aqui atrás de novo, ó, gravíssima, misturar reciclável com especial. Ah, quantas vezes tu já fez isso na vida? Agora, toda vez que tu botar aquela pilhazinha que terminou do teu controle no lixo, tu vai lembrar que isso é uma infração gravíssima e que tu não deve misturar, tu deve levar para um ponto de coleta específico, porque é um resíduo especial. Lembra disso. Lembra do professor aqui na hora que tu for botar fora teu lixinho de casa, tá? Bom momento para lembrar da aula do professor, né? Resíduos extraordinários. O que são resíduos extraordinários, gente? Definição. Tem uma natureza domiciliar. Então, ó, extraordinário, ele é domiciliar, porém reciclável. Só que eles são gerados em volumes pontuais. Então, vou te dar um exemplo
bem clássico, mas que tu vai precisar decorar. Sabe o que é decorar? Decorar é guardar no coração. Decore. Core é do latim. Eu estudei latim, eu não vou te contar porque outro dia eu te conto. Mas é assim, ó, decorar é guardar no coração. Feiras, comércio ambulante, food trucks, eventos, circos e parques de diversão. Vamos de novo. Feiras, comércios ambulantes, food trucks, eventos, circos e parques de diversão. Por quê? São os exemplos clássicos de produtores de resíduos extraordinários. Eles têm natureza domiciliar / reciclável, mas são gerados em volumes pontuais, ou seja, naqueles momentos em que estão se realizando os eventos. Tá? Então veja que isso são todos pontuais aqui. O que é pontual? Uma feira, ela não vai acontecer todo dia, ela vai acontecer uma vez por semana. Um comércio ambulante ou food truck, ela vai acontecer enquanto estiver operando o local. O evento, o circo, o parque de diversão, enquanto estiver também, né, no período de abertura, de funcionamento. Então, eventos pontuais. Então, são resíduos extraordinários, não são resíduos corriqueiros, certo? Muito bem, vocês até aqui, como é que vão? Tudo bem? Tudo certo? Deixa um comentário aqui com as tuas dúvidas, com as tuas dificuldades, com as sugestões para aula, se tu gosta desse tipo de material. O que tu tá achando desse tipo de material aqui? Se está ficando claro, se facilita a tua vida. E se tu quer materiais como esse aqui, todos, se tu não tem curso até aqui para agente de fiscalização, vem estudar com a gente. Tá perdendo teu tempo, por quê? Procurando curso por aí. Aqui tu paga muito barato, paga acessível por um material de extrema qualidade. E ainda vai fazer simulado, beleza? Vai ter simulado ali junto com o curso. Regras de acondicionamento, como é que se expõe o lixo, tá? Olha que bonitinho aqui o desenho que ficou descrito, tá? O volume máximo individual são 100 litros. Nada de saco de 150, 200, 300 litros aí que eu tinha hábito de comprar também. Materiais cortantes pontiagudos devem ser embalados. Infração gravíssima se não fizer. Se der ferimento lá no coletor de lixo, vai dar problema para você, né? O recipiente móvel permitido, ele tem uma profundidade máxima de 60 centímetros. Não pode ser maior, porque senão o pobre do lixeiro vai ter que cair lá dentro para pegar o lixo. Não é essa a ideia. Então é mais ou menos assim, né? Lembrando, algo que dá mais ou menos no metade do corpo humano, né? E ali o suporte fixo da calçada é proibido, o uso de cadeados e trancas. Para quê? Ah, não quero que roube, mas então tu vai ficar cuidando, vai largar só no horário para evitar um problema, né? Olha o foco na banca aqui, os horários. Coleta diurna, tu tem que expor a partir das 6 da manhã. Tu não sabia o horário para tirar o lixo, estou te contando agora. Eu também tenho essa dúvida, porque às vezes eu consigo tirar o lixo às 6, outros dias às 7, outros dias às 8, 8 e meia. Eu sei que o lixeiro passa por umas 9, mas às vezes ele chega antes. E aí não adianta chiar se tu não colocou o lixo, porque aqui tá dizendo que é às 6 da manhã que é o horário que tu tem que pôr. Antes das 6, nada de lixo na rua, porque o cachorro vai virar, vai ter problema de noite, e aí tu vai acordar com a calçada toda suja e não vai querer limpar. Então, às 6 da manhã, coleta diurna e noturna a partir das 18, tá? Proibido expor após a passagem do caminhão. Olha aqui, proibição. Proibição é importante para nós, para nossa prova, beleza? Quanta coisa que é do dia a dia, é da rotina, mas que tu não para para pensar, né? Quanta coisa que todos os dias tu faz, que né, faz anos que tu faz, aliás, mas tu não sabia que tinha lei envolvida na história. Ah, pois é, morador de Porto Alegre. E quem não é morador e quem quer vir trabalhar como agente de fiscalização, por exemplo, tá aí, ó, tem uma missão por trás. Agora o raio-x do grande gerador. Quem é o grande gerador do artigo 29, tá? Produção diária, 100 litros de resíduo domiciliar é igual o grande gerador. Vou te falar que eu sou um grande gerador, não eu, né? Mas a minha família, porque nós somos aqui 8, 6 filhos e nós dois aqui, então 8 pessoas. Temos aqui um grande gerador, mas deixa quieto, o DMLU não está sabendo, espero que eles não vejam esse vídeo. Alerta de prova, exceções, mesmo que produzam 100 litros, não, ó, alerta de prova, exceções, mesmo que que produzam, está produzindo 100 litros, não são considerados grandes geradores, geradores residenciais. Então, na verdade, assim, ó, eu me autodenominei como grande gerador brincando com vocês, porque o residencial não é grande gerador. E estabelecimentos públicos municipais também não são considerados grandes geradores, tá? Mesmo que produzam mais de 100 litros, ok? Agora, um checklist de obrigações. Quem for, de fato, grande gerador, não se enquadra como residencial, nem como estabelecimento público municipal, ele tem que ter um cadastro no DMLU que tem que ser atualizado a cada 12 meses, tá? Porque ele é o grande gerador, ele gera mais de 100 litros diário aqui, né, de resíduos domiciliares. Tem que haver uma corresponsabilidade, ou seja, uma responsabilidade dividida que responde junto com a empresa contratada por danos ambientais, né, por danos ambientais, se for o caso. E o transportador deve informar ao DMLU, ó, trimestralmente a relação de clientes e destinos. Aqui que está se falando no caso de, né, um transporte particular, né, alguém que vai precisar ali financiar esse processo. Beleza? E aí, como é que vamos até aqui? Se tu tiver dúvidas,
Como tu não é aluno, tu pode deixar um comentário aqui que a gente responde, mas se tu for aluno, sabe o que tu tem de vantagem? Além de estar num grupo com vários outros alunos, tu tem o nosso suporte 24 horas por dia. Claro que se tu mandar mensagem de madrugada, ninguém vai te responder, mas tu pode ter certeza que a gente recebe a pergunta. E assim que a gente começa aqui a rotina do dia, começamos a responder os alunos. Rastreabilidade, o sistema MTRR. Na legislação, tu vai ver lá um bendito de um tal de um MTRR. O que é esse MTRR, né? Ele é um documento, tá? Então, existe uma geração de documento, ou seja, uma emissão do tal do MTRR obrigatório, tá? Para que ele serve, então? Ó? Primeira questão, é facultada a emissão unificada para coletivos, ou seja, condomínios e shoppings. Então, pode ser que num condomínio, no shopping, tenha apenas um documento desses aqui chamado MTRR. Qual que é a função, tá? Qual que é a função? Ele vai dar a descrição do tipo de material, tá? O tipo de resíduo. Basicamente isso. Então, o transportador que vai fazer a transporte, né, desse material de resíduo, tá? Para que vai servir de fato? Para uma rastreabilidade, para te saber de onde é que está vindo, para onde que está indo, né, e que tipo de material é, para simplesmente não surja lixo do nada. Então, a função do transportador é conferir a carga com o MTRR ao coletar. Então, ele vai comparar o documento com o que ele está coletando. Está correto? Está correto? Então, vamos embora, leva embora. Restrição, proibido transportar reciclável junto com lixo domiciliar, né, ou especial. Então, não é para misturar tudo, não. É para fazer a coisa separadinha ali, como é feito na coleta urbana, tá? Aí existe aqui, então, um gerador, que é a pessoa que está fazendo a produção ali, né? Inclusive vai emitir o MTRR, lá pelo site da prefeitura, enfim. Com o MTRR vai passar pela conferência do transportador e depois vai chegar no destinatário final, que vai conferir a carga recebida e comunica ali a baixa no sistema, tá? Então, quando for algum tipo de material especial para algum tipo de destinatário especial, vai ter o tal do MTRR. Alerta de prova, todos os 3 atores devem guardar os comprovantes por até 24 meses, ou seja, 2 anos, tá? E em caso de reincidência de infração, o cadastro é suspenso por 6 meses. É um tipo de... com relação ao arquivo, tá? Se tu tiver uma reincidência ali de algum tipo de infração, vai ser suspenso ali o cadastro por 6 meses. Depois, na leitura da lei, isso aqui clarifica, tá? Então, no momento, é só para te ver que existe. Agora, vamos falar um pouquinho de comércios ambulantes, feiras e food trucks, mas antes... vou te convidar a fazer o mesmo que eu aqui. Ouviu esse barulhinho aqui? Esse barulho maravilhoso é de água mineral com gás, coisa que eu viciei, odiava água com gás, aprendi a tomar, não paro mais. Deixa eu tomar um golinho. Porque se eu não tomo, meus senhores, a gente vai falando, chega no final da aula, a voz acabou. E aí, quando tem outra aula na sequência, a coisa fica complicada. Vamos ver. Comércio ambulante, feiras e food trucks, tá? Ele tem uma obrigatoriedade, que é o cadastro no DMLU em até 60 dias. Começou a operar, tem um prazo para cadastro, tá? Então, olha só, ele vai ter que ter o food truck com esses 2 tipos de recipientes, resíduos recicláveis e resíduo orgânico de rejeito. Tem uma série de qualificadores aqui, como por exemplo, ó, os recipientes precisam ter no mínimo 2, tá? Por unidade de food truck, capacidade mínima de 40 litros cada um. Um letreiro obrigatório escrito resíduo reciclável ou resíduo orgânico rejeito, que é o caso exatamente como está aparecendo aqui na nossa imagem. E existe uma regra de disposição. Os resíduos podem ser dispostos para coleta regular do DMLU, ou seja, não precisa ter uma coleta especial, né? Desde que em sacos de até 100 litros, então tu vai coletar de dentro deste recipiente e vai pôr ali no local onde o caminhão do lixo passa mesmo. Só que ele vai ter que estar em saco de 100 litros e nos horários corretos. Por que eu tenho que saber disso mesmo? Porque tu quer ser agente de fiscalização, lembra? Preciso te lembrar de vez em quando para te saber por que tu tá estudando uma coisa tão, às vezes parece meio chata, né? Mas não é chata não, tu precisa saber porque é a tua função. Então, tem que estar nos horários corretos, aqueles que nós já vimos, tá? Ou em containers onde houver ali a coleta automatizada, que é o caso do centro de Porto Alegre, por exemplo, né? Nós temos aqueles caminhõezinhos robôs, né, que pegam o lixo, quem nunca viu, aliás, né? Eu perdi algum tempo observando aquele negócio, parece uma criança. Mas, enfim, né? Tentei mostrar para meus filhos, mas o curioso era eu. Continuando, terreno baldio e passeio, tá? O relógio da fiscalização, artigo 46. Qual o contexto aqui? O proprietário que deve manter limpo o terreno e a área de passeio público, a calçada. Então, a frente da tua casa é responsabilidade tua na limpeza, tá? Tu que vai limpar. Esse negócio assim, tá sujo mesmo, deixa assim. Quando vier o DMLU, eles limpam. Não é verdade. Você tem responsabilidade de limpeza, tá? Primeiro passo aqui é a notificação. Então, tu tem um prazo de 15 dias para regularizar ali a limpeza. Então, se passou o fiscal lá, viu que tá sujo o terreno ou a área de passeio público, te notifica.
Depois existe uma possibilidade de prorrogação, e aqui um alerta de prova. Tá? Mediante pedido escrito e fundamentado, a autoridade pode autorizar a dilação de até o dobro, totalizando 30 dias. Então, de 15 tu pode passar até 30 dias. Prazo é sempre bom para nós, lembra? Pode cair na prova. Terceiro passo, execução compulsória. O que é execução compulsória? Ó, alguém comprou o curso, vocês ouviram o barulhinho? Execução compulsória. Se não limpar, o Executivo Municipal limpa compulsoriamente. Só que daí vai ter uma contrapartida com isso. Tu vai receber uma multinha, né? Uma notificação. Agora vamos ver. Execução compulsória. Se não limpar, o Executivo vai limpar. E o passo 4 vem a conta. O proprietário fica obrigado a pagar os custos da limpeza, transporte e destinação definidos pelo DMNU, além da multa, que é equivalente a uma infração média. Ou seja, é melhor limpar, pode ter certeza, porque se eles vão te cobrar o valor que eles bem entenderem e não aquilo que tu gostaria de pagar, certo? Então, corre lá, vai limpar a tua calçada e vai também limpar o teu terreno baldio, aquele que tu comprou faz 10 anos e não bota uma casa. Ah, eu comprei para fazer uma pré-fabricada. Mentira, né? Comprou só para dizer que tinha comprado alguma coisa e nunca usou. Então vai lá logo, vende ou limpa o terreno, pelo menos, evitar dengue, evitar um monte de problema. Geometria da limpeza em eventos, artigos 47 a 51. Vocês viram que a gente está uma lei gigantesca, 26, 27 páginas lá de lei, a gente está indo aqui em 30 minutos quase até o fim dela. E aí depois o que a gente faz? A gente para nisso? Não, a gente resolve questões e ainda vai para cima da lei. É isso que é estudar, gente, estudar de verdade, estudar na prática, direto, é ser objetivo, direto ao ponto, mas também ter uma visão completa de tudo que a gente está vendo, né? Geometria limpeza, da limpeza em eventos. Primeiramente, se tu tiver até 2.000 pessoas, que é o primeiro caso aqui, tá? Tu tem um raio de 80 metros do teu evento. O evento está acontecendo aqui, a tua responsabilidade vai até 80 metros, entenderam, né? Até 2.000 pessoas. 80 metros até onde vai o teu evento. Então, vou botar aqui mais ou menos assim, num raio de 80 metros. Se tiver de 2.001 a 10.000 pessoas, o raio aumenta para 150. E assim por diante, de 10.000 a 20.000 aumenta para 200, de 20 a 30, 300, e mais de 30.000 pessoas, um raio de 500 metros. E se tu não fizer essa limpeza, se não mantiver a limpeza, a infração vai mudando. Ó. Se for até 80 metros, até 2.000 pessoas, a infração é média. Da mesma forma, até os 150 metros com até 10.000 pessoas, infração média. Depois pula para a infração grave, né, se for até 200 metros, ou 300 metros com infração grave. E mais de 30.000 pessoas e o raio de 500 metros, não fizer, dá infração gravíssima, beleza? Qual que é o foco da banca? É a matemática da multidão. Tu vai ter que lembrar desses númerozinhos aqui. Ah, é chato, pai. Faz parte, quer cargo público, quer ganhar mais de 5.000 por mês, quer ter garantia, estabilidade pelo resto da vida? Não tem jeito, meu querido, minha querida. Tem que estudar, a gente tem que estudar e tem que ralar, porque não é de graça. Nada que é bom vem de graça, pode ter certeza. Será que eu falei certo a frase? Nada que é bom vem de graça. Tudo que é bom tem custo alto. Então tá certo, né? Eu tava pensando, eu pensei invertido, mas pensei certo. Ó, evento de massa, qualquer atividade acima de 1.000 pessoas é considerado evento de massa, tá? Pela legislação. Então aqui tu já tem uma definição interessante. E o cálculo da área, na falta de ingresso, se não tiver venda de ingresso envolvida, a fiscalização calcula 4 pessoas por metro quadrado. Então tu vai observar os metros quadrados, mais ou menos, e aí o fiscal vai tirar um cálculo ali. Imagina, o fiscal vai ter que andar com uma trena no bolso, né? Ou com aquelas trenas digitais. Ah, não, deu 200 metros, eu vou calcular 4 pessoas por metro, deu X pessoas. É isso, beleza? Então, mais um conhecimento para ti. Agora, os atos lesivos, tá? O não pode da lei, o que é proibido, está nos artigos 52 e 72. A alimentação animal, é proibido usar resíduos in natura para alimentar suíno, porque o suíno, não sei se tem lei, tem história, já ouviu falar dessa frase? Se tem lei, tem história, em algum momento foi utilizado aí o resíduo in natura para alimentar suíno e deu problema. Resíduos de restaurante exigem tratamento para virar ração, tá? É uma infração grave. Então deve ser coisa muito antiga de Porto Alegre, de usar os restos de restaurante para alimentar os porcos. Varrição, tá? Varrer lixo de dentro do pátio da calçada, direto pra rua, é uma infração leve. E quantas vezes tu fez isso, hein? Quantos sábado pela manhã tu perdeu sem camisa de chapelão, lá varrendo teu pátio, jogando tudo pra rua e deixando ali pros vizinhos pisar por cima? É infração leve, a partir de hoje, o senhor é fiscal do bairro. Já começa a atuar como fiscal do bairro, porque logo o senhor vai tomar posse como fiscal de Porto Alegre. Então veja bem, varrição para a rua, infração leve. Obras e veículos, caminhão de argamassa, concreto, sem estanqueidade, vazamento na rua. A infração é grave nesse caso. Caminhão de entulho sem lona protetora, infração média. E a partir de hoje, o senhor é fiscal do seu bairro, o senhor vai sair por aí com uma cadeiretinha lá, fazendo de conta que está atuando as pessoas para lembrar no dia da prova. Um alerta de prova que é uma exceção religiosa, ó, oferendas, ebós, pode deixar, né? Pipoca, flor, bandeja, papelão, papel de seda, líquidos, cachaça, espumante, aí não configura infração, beleza?
tem um alerta aqui interessantíssimo para a prova pode querer tocar nesse ponto religioso aqui, tendo em vista que Porto Alegre, né, é uma capital onde é muito voltada para as religiões, na verdade, né, de origem africana, beleza? Muito bem, senhoras e senhores, vamos em frente com prazo de notificação para regularização. Tu já entrou no grupo? Tu já chamou no suporte do WhatsApp para vir estudar com a gente, para ver todo o material assim como tá esse aqui, mastigadinho? Se tu não fez isso ainda, é ingratidão tua, viu? Ficar querendo só vídeo de graça no YouTube. Olha, Deus tá vendo, não vai te ajudar a aprovar. Brincadeiras à parte, seguimos em frente aqui com prazo de notificação para regularização do artigo 58. O prazo concedido depende exclusivamente da gravidade da infração. Então, se for infração leve, tu vai ter um prazo de 30 dias. Se a infração for média, o prazo é de 15, até 15. Infração grave, até 10. Infração gravíssima, até 5. Então, é uma escalada que está proporcional ali à questão, né, da importância que foi dada para a tua penalidade, né? Então, se for gravíssimo é menos, se for leve é mais. Tá? O foco da banca, e se o infrator estiver em local incerto e não sabido, pode acontecer, né? Não sei onde é que mora, não sei quem é, não sei de onde saiu. A notificação vai ser via DOPA. Sabe o que é DOPA? Tu não sabia, vai saber a partir de hoje. Diário Oficial de Porto Alegre. É onde tu vai ficar cuidando da tua nomeação na sequência depois de comprar o curso e estudar com a gente, tá? Com prazo fixo de 10 dias a partir da publicação para o cumprimento. Artigo 59. Então vai sair no Diário Oficial de Porto Alegre, assim como o teu nome, para tomar posse. E digita amém aqui se tu viu a aula até esse ponto. Aí todo mundo fica louco vendo assim, amém, 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 vão achar que era culto, né? Mas, enfim. O painel das penalidades. Achou que a gente não ia falar das penalidades? Artigo 61 está dizendo ali as penalidades e nós vamos ver daqui. Então, grau leve, aí você vai ver o 90 UFMIS. O que é isso? O FMS, Unidade Federativa Municipal, é alguma coisa assim, tá? São valores municipais, é um valor proporcional que a legislação adota, que depois ele tem que ser recalculado para ver quanto que vai dar isso em reais, que é a nossa moeda corrente nacional. Então, um valor municipal, unidade de valor municipal, mais ou menos isso que significa o FMS, tá? Então, se for leve, é 90, aí tem que fazer o cálculo convertido para ver quanto é que vai dar, né? Porque, por exemplo, cada unidade municipal, ela vale R$ 2,50. Aí tu faz o cálculo. Estou dando um exemplo, não sei se é isso, tá? Então, veja bem, leve, varrer a rua, sujar com panfletos, MTRR, que é o nosso documento, com dado incompleto, fração leve, tá? Média, 180, né, o valor. Suporte fixo com cadeado na lixeira, lembra disso? Não pode prender. Feirante sem lixeira de 40 e caminhão terra sem lona. Caminhão terra sem lona vai sujando a cidade toda, vai dar ruim. 180, infração média. Infração grave são 720 unidades. Descartar lixo, 100 litros, menor de 100 litros na rua, né? Perder comprovante do MTRR, aquele dos 24 meses, que lembra que tem que guardar no arquivo durante 24 meses, 2 anos, e caminhão concreto vazando, vai dar infração grave. E a gravíssima, que é 1.440, aí vai dar uma grana boa isso aqui, descartar lixo maior de 100 litros na rua, que é o caso do pessoal que joga lixo aqui perto de casa, que um dia eu vou puxar a orelha. Não atualizar cadastro do grande gerador, né? Grande gerador é aquele que a gente viu durante a legislação, durante a leitura da legislação, e impedir fiscalização também vai dar infração gravíssima. Agora, um alerta de prova importante: em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro. Se tiver reincidência, dobra todos os valores. Compreendidos? Vocês nunca imaginaram que estudar uma lei tão chatinha quanto uma lei municipal que trata da limpeza urbana podia ser legal, né? Pois é, a gente tenta fazer tudo ficar legal, porque é assim que tem que se estudar, com bom humor. Destinação dos recursos e benefícios sociais, artigos 68, 75 e 77. O destino do dinheiro das multas, para onde é que vai? 20% do valor arrecadado, então vai para a educação socioambiental. Vai para palestra, cartilha, campanha, você nunca sabia de onde é que saía dinheiro para fazer aquele monte de papelzinho, panfleto que fala sobre educação ambiental? Então está aqui a origem. 20% para a qualificação da infraestrutura, galpões de triagem e reciclagem. E 10% para capacitação dos servidores do DMLU, que os caras são bem treinados e bem sabidos, pode ter certeza disso. Tá? Um alerta de prova, que é a questão da conversão social. Quem tem dinheiro? Pessoas de baixa renda registradas no CAD único. Tá? Quem tem direito, desculpa, não quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro é que vai estar registrado no CAD único. Né? Quem tem direito à questão da conversão social. Qual que é o benefício? Podem converter a penalidade de multa em trabalhos comunitários de limpeza ou cursos de educação ambiental. Então, tu está cadastrado no CAD único, foi multado, pode pedir a conversão. A pegadinha, o benefício não será concedido em caso de reincidência. Reincidiu, te rala, vai pagar. Ah, mas não tem... Tu está reincidindo numa situação aqui que tu não pagou da primeira vez, agora tu vai pagar. Beleza? É assim que funciona, não tem meia palavra.
Muito bem, senhoras e senhores, vamos ver se chegamos ao final. Chegamos às nossas questõezinhas. O que vocês acham? Vamos começar tentando responder. Então funciona da seguinte forma, eu leio a questão, vocês tentam, e aí dão uma pausinha, tentam responder e depois volta aqui, liga o vídeo de novo. Então, conforme a lei complementar, e vamos para a água de novo que está ficando ruim, ó. Conforme a lei ambiental 1060 de 2025, o responsável por evento deve realizar a limpeza das vias públicas em raio proporcional ao público estimado. Assinale a alternativa com a correspondência correta, tá? O que eu tenho que me atentar? Primeiro, qual a legislação que eu estou sendo perguntado? Me lembrei que é o Código de Limpeza Urbana. Eu estou procurando o quê? O certo ou o errado? Estou procurando o certo, tá? Então, existe uma alternativa que dá a correspondência correta. Vamos lá. Público de até 2.000 pessoas, raio de 80. Público entre 2.000 e 10.000, raio de 200 metros. Vai cair essa questão. Vai cair essa questão. Público entre 10.000 e 20.000, raio de 150. Público entre 20.000 e 30.000, raio de 500. E público acima de 30.000, raio de 300. Qual é que é a certa aqui? Vocês lembram disso? Olha que tá barbada e tá na cara de vocês aqui, hein? Tá na cara de vocês. Mas vamos lá, vamos logo gabaritando isso aqui, ó. Alternativa A está de acordo com a nossa legislação. E ela diz que o público de até 2.000 pessoas tem um raio de 80 metros aqui para cumprir, né, com a limpeza. Feito? Vamos para mais uma? Olha que eu pulei para 3. Questão número 2. Tá? Deixa só eu marcar que essa aqui já foi resolvida. Questão número 2. O que nós temos aqui? Hoje aconteceu de tudo aqui. Tá tocando telefone na aula, maravilha, professor indo para aula ao vivo e esquece o telefone ligado. Muito bem. Sobre os valores das multas previstas no artigo 61, assinale a alternativa correta. De novo, estou procurando o certo, tá? Vejam bem, infração leve, multa de 180 FMS, UFMS. Infração média, multa de 90. Infração grave, multa de 720. Infração gravíssima, multa de 1.000. E em caso de reincidência, a multa reduzida pela metade. Essa aqui a gente já sabe que está errada, né? Que a gente acabou de ver que está, né, bem errado. Então o que sobra? Sobra 4 alternativas. Tem 25% de chance de acerto em caso de chute. Já melhorou bastante, né? Só que a gente vai lembrar que existe uma aqui que está bem associada, ó. A alternativa C. Está nos falando infração grave, multa de 720 UFMS. Essa aqui está de acordo com a nossa legislação. Então nós temos o gabarito letra C. Tá? Número 3, a respeito dos grandes geradores, artigos 29 a 31. Assinale a alternativa incorreta. E aqui já caiu 90% dos candidatos. Por quê? Não leram a questão direito e foram buscar a certa. E aí viram a primeira que estava certa, já marcaram ali. Não, estou procurando o errado. Considera-se grande gerador aquele cuja geração diária de resíduo ordinário ultrapasse 100 litros. Calma lá, não vamos se atirar na primeira, né, questão, né? Estou procurando a incorreta, lembra disso. Geradores residenciais e estabelecimentos públicos municipais estão excluídos do conceito. Vocês lembram disso? Então tá. A não realização do cadastro no DMLU constitui infração gravíssima. Era gravíssima? Será que era gravíssima? A próxima aqui, o grande gerador é responsável pelos danos decorrentes... A não atualização do cadastro cada 2 meses constitui infração gravíssima. E depois, o grande gerador é corresponsável pelos danos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos realizados pelas empresas contratadas. Qual que está incorreta aqui, gente? Olha aqui que está falando a D. A não atualização do cadastro cada 2 meses constitui infração gravíssima. Não era gravíssima, né? Não era gravíssima. Tinha um pouco mais branda a situação. Muito bem, então, alternativa D na número 3. Vamos para a quarta questão. Essa aqui bem padrãozinho de banco, ó. Sobre o manifesto de transporte de resíduos recicláveis. Eu não sabia o que era MTRR, estou falando agora, o Manifesto de Transporte de Resíduos Recicláveis. É o nome do documento aquele. Manifesto de Transporte de Resíduos Recicláveis. Analise. A emissão do MTRR é responsabilidade de quem? Do gerador, facultada a emissão unificada para coletivos como condomínios e shopping centers. 2. Gerador, transportador e destinatário final deve manter a guarda dos comprovantes pelo período de 24 meses. A gente lembra disso, né? Em caso de reincidência, transportadores e destinatários finais terão cadastro suspenso por 12 meses junto ao DMLU. E aí eu estou te perguntando quais que estão corretas. Apenas A1, A1 e A2, A2 e A3, A1 e A3, A1, A2 e A3. E aí? O que vocês lembram aqui? Vamos começar, né? Aqui, ó, na alternativa 4, nós temos que perceber o seguinte, que nós, ó, pelo gabarito aqui, nós temos que a alternativa B está correta. Por quê? Por quê? Porque justamente a 3 aqui está errada, ó. Entenderam? Então, se a gente consegue encontrar uma incorreta, ficamos somente com as certas. E aí temos a alternativa, né, B como correta na número 4. Vamos para a quinta e última questão do bloco de resolução do momento.
Quanto à apresentação dos resíduos da coleta, artigos 23 a 25, assinale a alternativa correta. Coleta e correta combinaram, né? O volume individual dos sacos plásticos pode chegar a 150 litros. Eu acho que deixei bem claro isso, né? Não tem como. Aí nós vamos ser a seguinte aqui, que é a B. É facultado o uso de recipientes móveis com profundidade não superior a 60 metros, de modo a permitir o esvaziamento manual. Na coleta diurna, a porta a porta, o resíduo pode ser disposto a partir das 18. Na diurna, o acondicionamento inadequado aqui da D, ó, de materiais cortantes ou pontiagudos constitui infração leve. E a E é permitido apresentar o resíduo da coleta após a passagem do veículo coletor. A gente viu um monte de coisa errada aqui, como a gente está procurando a correta. A gente já viu aqui, ó, que o acondicionamento inadequado constante constitui infração leve, não é. Né? Então a alternativa B é facultado o uso de recipientes móveis com profundidade não superior a 60, de modo a permitir o esvaziamento manual. Tá aqui, beleza? Finalizamos a nossa aula de legislação, né? Ó, a última foi a B, mesmo certinho. Tá aqui o gabaritinho para que vocês possam conferir. Se quiser ter acesso a esse materialzinho aqui, vem ser aluno, não perde mais teu tempo. O que eu faço agora com os alunos? Eu faço um segundo bloco, onde a gente pega e faz uma desmistificação da legislação. Então, tem aqui, além desse material, ó, vamos ver se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui, uma captura aqui, para ver se vai dar certo. Código de limpeza urbana, vamos ver se vai dar certo aqui. Ó, aqui eu acho que é esse aqui, ó. Este aqui é o Código de Limpeza Urbana, que nós vamos dar uma olhadinha juntos aqui. E, na verdade, se tu baixar o Código de Limpeza Urbana e fizer a leitura, já está mais do que completa a tua aula, beleza? Vem estudar com a gente, não perde teu tempo. Curso completo disponível, simuladinho chegando em breve. O curso vai estar 100% disponível aí nos próximos 10 dias e vocês vão poder rever e ver várias vezes ainda antes da prova e ainda participar das revisões finais. É isso, força e honra, tamo junto, te aguardo nas próximas aulas.